Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Considere todos os números complexos z igual a x mais yi, onde x pertence aos reais e y pertence aos reais. E i é igual a raiz de menos 1. Tais que módulo de z menos raiz de menos 1 menor ou igual a módulo de raiz de 2 sobre 1 mais i. Tá? Então esse problema aqui ele vai relacionar o quê? Ele vai relacionar números complexos e a equação da circunferência, tá bom? Então vamos lembrar o seguinte, qual que é o módulo de um número complexo z, tá? Que é, por exemplo, assim, ó, x mais yi, é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E esse lado aqui é z menos raiz de menos 1, só que raiz de menos 1 é i. Então, desse lado eu tenho módulo de x mais yi, que é o z, tá? Menos i, menor ou igual a módulo de raiz de 2 sobre 1 mais i, certo? Bom, divisão por números complexos, tá? Não é bem divisão, tá? É uma razão, só que eu tenho que fazer desaparecer o número complexo aqui do denominador. Como é que eu faço? Eu multiplico pelo conjugado, certo? E esse lado aqui eu vou colocar o i em evidência. Então, esse lado vai ficar x mais y menos 1 vezes i, certo? E o conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos i, tá? Então, eu vou fazer desaparecer essa fração desse jeito. E esse daqui eu já vou calcular o módulo, tá? O módulo desse número complexo vai ser o x ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é a parte imaginária. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Tá? E isso tem que ser o quê? Menor ou igual a isso aqui, tá? Quando eu pego um número complexo vezes o conjugado, vai dar a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Só que a parte imaginária aqui é 1 e aqui é menos 1, né? Na verdade, eu posso considerar aqui o 1 e o 1 aqui, né? 1 vezes 1, tá? Aqui só muda o sinal, tá? Então vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar módulo de raiz de 2 vezes 1 menos i sobre, e embaixo vai ficar 1 ao quadrado é 1, mais esse 1 aqui, né? Que é 1 mais 1 e aqui é menos 1. Então, 1 ao quadrado, 1. Certo? Bom, vamos desenvolver mais. Então, esse daqui vai continuar aqui do mesmo jeito, x ao quadrado mais, vou desenvolver isso aqui, y ao quadrado menos 2y mais 1 tem que ser menor ou igual a. Então, esse daqui, ó, raiz de 2 mais 2, né? 1 mais 1, 2, né? Raiz de 2 sobre 2 vezes 1 menos i. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Ok? E o módulo disso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Certo? Bom, então, esse lado aqui eu juntei aqui como se fosse uma equação junto com a equação, mas não, eu só alterei esse lado aqui. O módulo desse número complexo é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, certo? Bom, então, esse daqui tem que ser menor do que esse daqui. Só que raiz de 5 é menor do que raiz de 7, porque 5 é menor do que 7. Então, se raiz de tudo isso aqui é menor do que raiz disso daqui, é porque isso aqui embaixo é menor do que isso aqui. Isso daqui vai dar o quê? Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 2 ao quadrado dá 2 e 2 ao quadrado 4. 2 quartos mais 2 quartos dá 4 quartos. 4 quartos é igual a 1.
tá? Então esse daqui, ó, eu vou voltar eu desenvolvi isso aqui, mas agora eu estou vendo aqui que não precisava desenvolver não. Eu vou voltar do jeito que era lá, ó. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado menor ou igual a 1. Tá? Eu só cancelei a raiz dos dois lados, ó. Tá? Ou seja, se a raiz desse número é menor do que a raiz desse número, quer dizer que esse número aqui embaixo é menor do que esse número. E eu coloquei aqui. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é uma equação, é uma inequação com equação de circunferência. Tá? O que é essa equação? Vou montar aqui a equação da circunferência aqui, ó. X menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Tá? Onde o alfa e o beta são o quê? São as coordenadas do centro da circunferência. Aqui o alfa é zero, porque x menos zero ao quadrado é x ao quadrado. Então o alfa é zero. E o beta é o quê? É 1. E o raio ao quadrado é 1 ao quadrado. Tá? 1 ao quadrado. Ou seja, essa inequação aqui, ela descreve o quê? O centro da circunferência é x0, y1. Então, x0, y1. Tá aqui, ó. Aqui é o 1. E o raio é 1. Então, uma unidade para cá, uma unidade para cá, uma unidade para cá, uma unidade para cá. Então, é assim, ó. Pronto. Tá bom? Só que ele não está falando só desse risco aqui da circunferência. Ele está falando que qualquer coordenada x, y que eu colocar aqui dentro tem que ser menor ou igual a 1 ao quadrado. Ou seja, qualquer ponto daqui de dentro vai satisfazer essa inequação. Tá? Porque o raio, ó, qualquer ponto aqui é menor, a distância daqui até o centro é menor do que o raio ao quadrado. O raio é 1. Tá vendo? Então, isso daqui está dizendo que todos os pontos, né? Todos os pontos do interior dessa circunferência satisfazem essa equação. Ok? Então, todos os valores de z, todos os números complexos z, que satisfazem essa equação estão aonde? Estão dentro dessa circunferência e na própria circunferência. Por que na própria circunferência? Porque também tem igual a 1. Ó. Tá? Se eu olhar só pela igualdade, ó, fica igualzinho essa equação. Só que como tem um menor, quer dizer que os pontos que satisfazem são os pontos interiores à circunferência. Se isso aqui fosse maior, significa que o que satisfaz são os pontos exteriores à circunferência. Como isso daqui é menor ou igual a 1 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, então satisfaz essa equação todos os pontos do interior e da circunferência. Tá? Então esse aqui é o x e esse daqui é o y. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o que são esses pontos aqui? São números complexos. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que tem x1, y1. Esse ponto é o número complexo 1 mais 1i. Tá? Esse número complexo aqui, que tem o x menos 1 e o y1, é o complexo menos 1 mais i. Eu não coloquei 1, mas é 1i, né? Tá, ó. Certo? Esse ponto aqui vai ser o quê? O x raiz de 2 sobre 2, tá? Que é o 45 graus, né? Tá? 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o y o quê? 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então vai ser mais 1 mais raiz de 2 sobre 2 i. Tá vendo? Então todos os pontos dessa circunferência, tá? Satisfaz isso aqui. Eu posso pegar os pontos interiores também, sem problema nenhum. Ok? Certo? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, meio e meio. Esse ponto satisfaz lá. É o quê? É o complexo meio mais meio i. Tá vendo? É o complexo que está aqui, ó. Se eu colocar meio aqui, meio ao quadrado, 1/4. Meio menos 1 dá menos meio. Menos meio ao quadrado dá 1/4. 1/4 mais 1/4 dá 2/4. 2/4 é meio. Meio é menor ou igual a 1.
Tá vendo? Então qualquer ponto aqui dentro satisfaz essa equação, ok? Então agora vamos analisar as alternativas. Ele diz, sobre os números complexos z, que satisfazem essa inequação, que estão todos aqui, é correto afirmar que nenhum deles é imaginário puro. Peraí, aqui dentro não tem imaginário puro? Claro que tem. O 1 é imaginário puro. O 1 é imaginário puro. Esse 1 aqui, ó, o x é zero. Então é o complexo z igual a zero mais i. Ou 1i, né? Isso daqui é o i. Imaginário puro quer dizer que a parte real é nula. Então, tem vários números imaginários puros. Todos os pontos que estão aqui em cima do eixo y, tá? Que vai do 0 até aqui o 2, né? Excluindo o 0, são imaginários puros. Então, nenhum deles é imaginário puro? Está errado. Vários deles são imaginários puros. Existe algum número real positivo? Existe algum número real positivo? Então, número real quer dizer que não é imaginário. Quer dizer que a parte imaginária é nula. Quer dizer que o y aqui tem que ser zero. Aonde que o y é zero aqui? Só aqui, ó. Só nesse ponto aqui que tangencia, né, da circunferência que passa pela origem. Mas ele diz, existe algum número real positivo. O zero é o número real, mas ele é positivo? Não. O zero não é positivo. Número real positivo são os números que são o quê? Maiores do que zero, tá? Ou seja, o y é zero, y é igual a zero e x é maior do que zero. O ponto que é da origem, o x é zero e o y é zero. Então, esse não é real positivo. Então, existe algum número real positivo? Não, não existe nenhum número real positivo. São todos imaginários. Todos os números daqui são imaginários? Não. Só o zero que não é. O resto tudo é, ó, porque o y não sendo zero, ele é imaginário. Tá? O y não sendo zero, ele é imaginário. Mas tem um ponto que não é imaginário, que é o ponto que é na origem. E que z é esse? É o z igual a zero mais 0i, que na verdade é o zero. Tá? Que não é um número real positivo e também não é imaginário. Tá? Ó, são todos imaginários. Não, o zero não é imaginário. O zero é o número real. Então, são todos imaginários? Não, tem um que não é. Apenas um é número real. Realmente, esse daqui que eu acabei de colocar é o único número real, né? É o único z que satisfaz essa equação e que é real. Então, esse aqui que está o certo. Tá bom? Você ficou com dúvida? Por favor, poste nos comentários desse vídeo. Tá bom? Esse vídeo realmente é muito importante entender, porque é o que relaciona números complexos com a equação da circunferência. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários desse vídeo, que é muito importante você tirar todas essas suas dúvidas aí em relação a esse tipo de problema. Tá? Não se acanhe. Não vá pensar besteira, não vou colocar nada, não vou perguntar, todo mundo entendeu, não. Muita gente não entendeu e às vezes a sua dúvida é dúvida de outros. Então pode colocar lá nos comentários sem problema nenhum que eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Curta o vídeo antes de ir embora. Clique no inscrever-se. Acione o sininho para receber as notificações. Compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui. O conteúdo, a informação. E compartilhe os vídeos também e o canal também, tá bom? Segue a playlist aqui, vamos que vamos e até a próxima.